Bem-vindos ao Band Estrogênio, bem-vinda galera que tá aqui com a gente seguindo essa série nova que começou por agora. Você não faz a menor ideia do que eu tô falando e chegou aqui hoje, prazer, meu nome é Mayra Della Rocque, eu sou ginecologista e obstetra, eu amo isso tudo que eu faço e agora a gente tá falando sobre diabetes gestacional. A gente já começou explicando, a gente já teve 2 vídeos, a gente começou explicando sobre por que surge a diabetes gestacional, qual é a fisiologia da diabetes gestacional. A gente já explicou como é que a gente faz esse diagnóstico. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Tem um vídeo explicando sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como acompanhar essas mulheres. Agora você já sabe, você já tem esse diagnóstico. Como a gente vai te acompanhar? O que a gente vai fazer nesse acompanhamento? Quem tá comigo de novo é a Letícia, ela que vai participar de toda essa série de diabetes gestacional, ela que acompanha as minhas grávidas. Então, Letícia, como a gente acompanha a partir de agora? A paciente é nossa, não é mais só minha, a paciente é nossa. É verdade. Então, o primeiro ponto, assim que a gente faz o diagnóstico de diabetes gestacional, é avaliar os possíveis fatores de risco, né? Então, a gente avaliar se já tinha história antes, porque isso vai mudar o nosso acompanhamento. E na maioria das vezes não tem, né? A história natural é que seja um diabetes relacionado à gestação mesmo. E aí a gente começa com mudança de estilo de vida e monitorização de glicemia. Então, como eu costumo dizer, a gente quer saber se está dando certo ou se está dando errado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente e a gente não trata. Então, a gente precisa ver para a gente poder tratar e evitar que a gente tenha qualquer desfecho ruim nessa gestação. O que os olhos não veem, o coração não sente, mas o bebê sente. E o bebê cresce. Então, a monitorização, ela é a nossa porta de visualização de como está esse controle glicêmico. Então, a gente pode ter tido lá uma glicemia de jejum alterada no primeiro ou no segundo trimestre, ou ter OTG alterado. A primeira coisa que a gente vai fazer, e normalmente já vem orientado por você, antes mesmo de passar comigo, é começar a monitorizar essa glicemia. Como a gente faz isso? A gente tem 2 formas. A gente pode fazer isso pela glicemia capilar, que é a pontinha de dedo, aquele furinho no dedo que bota no aparelhinho e a gente vê quanto tá a glicemia. Que é um aparelhinho simples que você encontra na farmácia. As farmácias vendem, é só chegar na farmácia e pedir o aparelhinho para dosar a glicose e você mesmo faz em casa sozinho. E com uma receita para as fitas, justificando que você tem diabetes gestacional, você consegue, na maioria dos estados, na maioria das cidades, conseguir pelo menos parte dessas fitas fornecidas pelo posto de saúde, pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é essencial na nossa avaliação do diabetes gestacional. E é importante saber que horas você vai medir. Não adianta sair medindo a hora que der na telha, porque a gente tem valores de referência para momentos específicos. Então, não adianta, acabei de comer e medir. Não me traz informação nenhuma. Então, que horas a gente sabe os valores que a gente espera para a gente poder intervir e interpretar esses valores? A gente sabe antes das refeições, então em jejum, ao acordar, antes do almoço e antes do jantar. São os 3 momentos antes das refeições que vale a pena a gente monitorizar. E a gente tem 2 opções de pós-prandial, 1 hora pós-prandial ou 2 horas pós-prandial. O mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes é que seja feita 1 hora pós-prandial. Então, se você me perguntar qual é o ideal, o mundo dos sonhos, são 6 medidas diárias, pelo menos. Então, antes do café, 1 hora depois do café, antes do almoço, 1 hora depois do almoço, antes do jantar, 1 hora depois do jantar. E aí, alguns cuidados que a gente tem é que é 1 hora depois do início da refeição, porque eu quero pegar o pico já desde o início da alimentação e não do final. Não interessa se você demora 5 minutos para comer ou 30 minutos para comer. Sim. Então, esse é um dado importante. Eu já tive essa pergunta, assim. Eu fui para um restaurante e a gente ficou horas comendo. A gente ficou horas comendo, sabe? Em que momento eu vou medir? 1 hora depois do que início. Você começa. E não é para, se você tem diabetes gestacional, ficar horas comendo num restaurante. Desculpa, espera o bebê nascer e faz isso depois, tá? Não vá para um rodízio, sente lá e fique 3 horas comendo. Né? É pior que o teu ATG. Definitivamente. E aí, outra questão é o antes da refeição. Então, muitas vezes, a pessoa fica achando desculpa, né? Para aquele escape da glicemia que teve.
E é super compreensível, só que como a gente vem dizendo desde o início, a gente quer pecar pelo excesso, né? Então, mesmo que você tenha feito uma colação, tenha comido uma banana às 11 da manhã e almoçou meio-dia, e aí deu 96, deu mais do que era para dar, né? Até 95 deu 96. Isso tá alterado. O que a gente vai fazer? Tenta no dia seguinte não comer a banana às 11. Come uma fruta de menor índice glicêmico, come mais cedo. Mas a gente não pode ignorar o fato de estar fora do alvo porque você teve uma refeição relativamente próxima, tá? É claro que a gente leva isso em consideração. Poxa, eu fui numa festa, comi um pedaço de bolo, e aí uma hora depois eu medi e tava 96. Tá, talvez eu não vá começar a tratar com medicamento por causa disso. Por causa disso. Mas, se a gente faz isso recorrentemente, isso é uma indicação de que a nossa dieta não está sendo eficaz e que a gente precisa tratar com medicação. Então, não adianta a gente ficar tentando mexer os pauzinhos para não dar alteração. O importante é entender que o fisiológico na gestação de não diabéticos é a gente ficar com essas glicemias muito mais baixas, porque o bebê rouba o açúcar, né? Então, a pessoa que não tem diabetes facilmente tem 70, facilmente tem 80 de glicemia. Então, 94, 95, 96 já tá ali indicando que tem alguma coisa alterada. Por isso é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, assim, por que quando a gente vai fazer um diagnóstico de diabetes fora da gestação, eu posso ter 98 e não vou ser considerado diabético e na grávida 92? Porque a sua glicose está indo para 2 pessoas. Era para estar mais baixa. Era para estar mais baixa. Você está nutrindo um outro ser ali. Então, assim, os seus critérios são diferentes e o seu acompanhamento é diferente. E isso é muito comum, né? Os pacientes não entendem, tipo, de falar assim, mas como é que eu vou fazer o jejum do pré-almoço? Eu vou ficar entre o café e o almoço sem comer nada, porque senão não vai ser jejum, né? Elas sempre perguntam isso. Falam assim, numa dieta adequada, você vai comer numa hora certa, para que tenha um tempo de jejum certo, para você ter isso. Se não tá acontecendo, você vai medir do mesmo jeito, mas você está mostrando pra gente que a sua dieta não está adequada pro que você está vivendo naquele momento de diabetes gestacional, né? E aí, quais são os cortes? A pessoa resolveu... A gente, no vídeo anterior, eu falei uma coisa bem pesada, da pessoa fazer o autodiagnóstico. Vocês não viram? Volta lá pra ver. Da pessoa fazer o autodiagnóstico de diabetes e qualquer coisa monitorizar antes de levar adiante, né? E aí, essa pessoa comprou, ela viu a gente aqui, ela resolveu que ela vai fazer esse teste, ela vai... assumir esse diagnóstico e ela comprou e ela tá medindo em casa. E o que ela vai esperar? Então, antes das refeições, a gente tem o alvo de 95, mais de 95, 95 ou mais 95 tá alterado, né? Então 94 para baixo tá dentro do ok. E aí, em gestação a gente é chato mesmo, é isso. 94 tá bom, 95 tá ruim. Então, acostuma. E pós uma hora da refeição, é 140 esse nosso alvo. Tá? Se você pega uma grávida não diabética, sem diabetes na gestação, o que a gente costuma ver, você vai monitorizar por qualquer motivo, né? Porque a avó tava lá medindo e resolveu medir. Tem muito isso? Tem muito isso. É que antes das refeições, facilmente é 70, 80, 75. Inclusive, o corte para hipoglicemia também muda na gestação. Em vez de ser 70, como é fora, passa a ser 60 ou 65, dependendo da sociedade. Por quê? Porque a grávida ela é adaptada a valores de glicemia menores. Grávida para passar mal por hipoglicemia é difícil. Né? Ela é muito protegida contra isso. É muito protegida. E, do outro lado, pós-refeição é 110, né? 112. Então, quando a gente chega no 140, isso de fato é uma alteração que merece atenção. Então, a gente vai ver na diabetes gestacional, qualquer valor de 140 para cima é considerado alterado pós-refeição, e qualquer valor de 95 para cima é considerado alterado antes da refeição. E aí, do D0 do diagnóstico, né? No dia que você faz esse diagnóstico, até essa criança nascer, você vai ter que fazer mapa todos os dias. Você fez o diagnóstico no primeiro trimestre. Cara, sinto muito, você vai ter que se furar durante 9 meses. É assim que funciona. Então as pessoas falam assim, eu fiz um tempo, tava ficando tudo bom e eu parei. Não. E eu disse que tinham 2 formas, né? Eu disse que tinha o furinho no dedo, que é o mais aceito, mais fácil da gente chegar.
E hoje a gente já tem regulamentado, foi a última diretriz, mudou isso, então a gente estava aguardando ansiosamente, o uso do CGM, que é o monitor contínuo de glicose intersticial. Que nome feio é esse? É um adesivo que se coloca no braço. Só tem uma marca no Brasil. A gente pode falar, eu perguntei isso agora, a gente pode falar o nome ou não? É o Libre Freestyle Libre, que é um monitor, um sensor de glicemia que fica no subcutâneo. Isso fica ali por 14 dias. Pode tomar banho, fazer tudo, tá? Não precisa ficar 14 dias sem tomar banho. Aquilo fica coladinho ali, direitinho. E a gente faz a leitura por um aparelho que é um leitor, que faz por aproximação, ou o próprio celular. Isso também facilitou muito a nossa vida. Celular que tem a tecnologia daquela NFC, a gente consegue fazer a leitura direto pelo celular, isso vai direto para a nuvem e eu consigo ver de onde eu estiver quando eu estou acompanhando você. Olha que maravilha! Pra que isso é uma maravilha? Pra mim! Você olha assim, o que você fez dia tal, que fugiu a glicemia? Brincadeira, gente. Mas isso facilita, dá uma comodidade de praticidade, por ser muito fácil de aplicar, de medir, e por eu evitar o furo no dedo recorrente, né? É importante, eu acho que deixar claro para quem usa o Libre, né, que eles não são comparáveis head to head, né? Então não adianta eu passei o Libre, furei o dedo e vejo quem dá mais, porque são métodos de medida diferentes. A gente tem autorização do CGM, né? Principalmente no diabético tipo 1, quem já usava antes. Mostrou-se que é eficaz, que a gente tem a prevenção dos desfechos que a gente quer prevenir no diabetes gestacional ou na diabetes prévia, mas eu não consigo ter uma relação linear. A gente usa os mesmos valores de referência. O que a gente muda é 10 minutos de atraso. Então, no pós-refeição, a gente faz em 1h10, porque ele é 10 minutos de delay, mais ou menos, em relação à ponta de dedo. Que um mede o que está circulando, outro mede o que já circulou e chegou no tecido. Então, eu tenho um atrasinho pro Libre em relação à ponta de dedo. Essa é a única diferença. Na prática, a gente vê que funciona muito bem e que a gente consegue controlar de forma adequada. E qual o valor disso? Então, hoje a gente tem um valor mais acessível por não ser mais necessário obrigatoriamente comprar o leitor. Né? O kit inicial, leitor mais sensor, é em torno de 750, 800 reais. É um sensor e o leitor que é reutilizável. Atualmente, se você tem um celular que tem NFC, você não precisa comprar o leitor, você compra só o sensor. E aí o sensor é em torno de 250 reais cada um para cada 14 dias. A cada 14 dias, né? Então, para quem compra fita, 6 fitas por dia, fica bem parecido o custo, porque cada potinho daquele de 50 fitas é em torno de 100 reais. Tem 50, 6 por dia, a gente usa bastante aí, né? Então, a gente usa 180 fitas por mês, basicamente, tirando os erros, aquelas que não funcionam, né? Então, para quem compra fita, fica bem parecido. Para quem consegue pegar a fita no governo, no SUS, no posto de saúde, aí realmente é um gasto a mais. Mas dependendo da rotina, da corre-corre do dia a dia, é uma saída que a gente pode utilizar. E hoje a gente já tem autorização para usar em grávida, que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Boa, bom saber. E em algum momento a gente pode espaçar? Então, difícil, né? O que a gente pode fazer? Isso que vem na diretriz é relacionado com o custo, né? Então, a gente tem que entender que a gente vive num país que nem todo mundo, infelizmente, tem acesso às mesmas condições de monitorização. Sim. E aí, quando a gente compara o tudo com o nada, é um abismo. Então, a gente vai ter que achar coisas no meio do caminho para alcançar esses pacientes que não conseguem fazer 6 medidas, que não têm condições de colocar um Libre, que vão poder fazer 4 medidas por dia, por exemplo, ou, às vezes, nenhuma. Né? Então, a gente tem isso previsto na diretriz para cada uma dos grupos. Lembrando do melhor para o pior, né, do mais indicado, são as 6 medidas por dia. A gente passa por 4 medidas, então nessa parte intermediária, se eu não tenho acesso às 6 fitas por dia, a gente pode usar 4. E aí, como a gente escolhe quais 4, né? Eu vejo muita gente falando, jejum e pós-prandial, em cada refeição, né? Pós café, almoço e jantar. E isso faz sentido no DMG puro, que não tem nenhum fator de risco de diabetes tipo 2, né, resistência insulínica. Para quem tem, a gente vê muito mais alteração pré-prandial do que pós. Então, a gente pode perder diagnóstico.
né? Porque o pico, o pâncreas até consegue fazer, mas entre as refeições acaba subindo devagarzinho aquela linha de base da glicemia e isso vai mantendo níveis sempre um pouquinho acima. Ele dá o susto da liberação da comida, mas ele não consegue manter. Exatamente. Né? É o maratonista e os 100 metros rasos, entendeu, galera? Isso aí. Eu brinco que é um trabalhador preguiçoso, que só funciona na base do grito. Então chegou a comida, ei, libera a insulina. Liberou, mas quando não tem ninguém falando com ele, ele esquece que tinha que liberar a insulina dele e a glicemia vai subir. Então o que eu faço? Aí também é uma daquelas coisas que cada um tem a sua rotina. Eu tento conversar com essa pessoa quantos dias ela conseguiria fazer 6 medidas. Então, às vezes a gente combina 3, 4 dias, fazer as 6 medidas. E aí eu vejo quais são os horários com maior chance de alteração. Aquela pessoa que teve escape sempre antes do café e antes do almoço e pós-jantar, ela vai medir antes do café, depois eu explico o porquê, antes do almoço e pós-jantar. E a gente vai tentar intensificar, manter o nosso olhar dentro daqueles horários que tinham mais frequentemente alteração. E aí o pós-café, ele é quase imperativo. Por quê? Porque é o horário mais sensível à alteração de glicemia na mulher grávida. Por conta de picos hormonais que a gente tem, principalmente GH, cortisol, que acontecem no período da manhã, a gente tem maior tendência a escape da glicemia de jejum e o pós-café. Então é como se além de tudo que está acontecendo lá por causa da placenta, eu ainda tenho os nossos mecanismos corporais que atuam para aumentar a glicemia, que acontece em todo mundo. Por isso que o diagnóstico de diabetes é feito com glicemia de jejum, né? Poxa, eu fiquei 8 horas sem comer e vou medir a glicemia nessa hora para ver se eu tenho diabetes? Sim, porque essa hora o nosso corpo está produzindo açúcar. Porque a gente tem que acordar, porque a gente não pode entrar em hipoglicemia, e aí a gente vê se quem está ganhando esse cabo de guerra. Os hormônios contrarreguladores, que de manhã, que é cortisol, GH, ou a insulina do lado de cá. Opa, né? Então, se a insulina estiver fraquinha, quem ganha é o outro lado e essa glicemia sobe. Então, antes do café e pós-café, a gente tenta manter sempre. E aí, os outros horários a gente escolhe de acordo com o que mais teve alteração. E, Maíra, quem não consegue nem medir 4 vezes? O que a gente faz? Não olha a glicemia? Alguma coisa tem que ser feita. O que a gente faz é exame de sangue, de glicemia de jejum e pós-prandial. E aí a gente faz a cada 2 dias. Então a pessoa vai no laboratório, dia sim, dia não, medir a glicemia em jejum e 1 hora depois do café da manhã habitual dela. Então tem um ponto, que é o ponto mais aí ela crítico. Vai, colhe, sai pra comer o que ela costuma comer e volta 1 hora depois pra colher de novo. E aí, se essa pessoa estiver usando insulina, por exemplo, ela faz a rotina inteira, né? Infelizmente, tem locais que a gente só consegue acompanhar assim. E é melhor do que nada, porque é o horário que eu tenho mais potencial de alteração. Então, se eu consigo controlar esse horário, a chance que o resto esteja bom é maior do que se eu não consigo controlar esse horário. Essa parte eu não sabia. Não sabia que existe essa possibilidade, não. Eu tava pensando no espaçar, mas espaçar o capilar. Interessante você tá. E tirando isso, assim, aí o acompanhamento vai ser, a gente vai medindo, e aí essa pessoa tá tendo escapes. Obviamente, a nossa primeira escolha é sempre dieta, né? Então, dieta e exercício, a gente vai orientar essa paciente aprender a comer, né? Parece fácil, parece óbvio, não é. Às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo e, na verdade, tá fazendo um monte de coisa errada, né? O povo acha que, vou fazer dieta, vou trocar o arroz normal pelo arroz integral e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Vou comer só peito de frango, não é assim que funciona. E dieta e exercício são nossos primeiros pontos. A partir de que momento a gente decide ou não usar insulina? A gente vai falar sobre a insulina, quem vai ser insulinizado, no próximo vídeo. Então, semana que vem, a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre tô fazendo a dieta, tô fazendo exercício e não tá funcionando. Vou precisar entrar com a insulina. Quem é essa pessoa e como isso é feito? Beijo, gente. Até semana que vem.